Esporte agora, Marco Aurélio Júnior por aqui, o Marquinho. O esporte, a atividade física é uma das melhores chaves aí pra gente ter uma boa saúde mental, né, Marquinho? Boa tarde. Com certeza, Rodrigo. Principalmente jogar bola com os amigos, confraternizar é a melhor coisa, né? Com certeza, futebolzinho, né? Uma atividade, uma caminhada, como o Pedro mostrou aí, a corrida. Vamos lá, pessoal, começar o ano diferente, hein? Atividade física fundamental pra gente ter uma boa mente. Marquinho, vamos começar falando de copinha, é isso? Começar falando de copinha, inclusive tá tendo jogo agora, né? Mas tivemos uma classificação e uma eliminação de clubes catarinenses hoje, já vamos falar. E também tivemos o começo do Campeonato Catarinense e, infelizmente, nenhum gol, né, Rodrigo? E com briga, né? Infelizmente também. Infelizmente com briga. Contigo, vai lá. Vamos lá, então. E ontem o Criciúma conquistou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma partida nada fácil. O Criciúma enfrentou o Santa Cruz em um jogo bem equilibrado, com boas chances para o lado catarinense e também para o lado pernambucano. No primeiro tempo, o Tigre só precisava ter mais capricho para definir as jogadas, assim como o Santa Cruz, que em 2 oportunidades perdeu a chance de abrir o placar. Já na segunda etapa, o equilíbrio foi maior, porém nos acréscimos Juan Vitor e Vini perderam chances inacreditáveis dentro da área, que poderiam ter garantido a classificação do Criciúma. Final de jogo, 0-0. Disputa por pênaltis. E o herói foi o goleiro Pedro, que defendeu 3 das 4 cobranças do time pernambucano. Final, 3-1 para o Criciúma nos pênaltis. E o próximo adversário do Tigre será o Mirassol. Mirassol que o Criciúma venceu na primeira fase, inclusive dividiram o mesmo grupo na primeira fase da Copinha. E bom, hoje pela manhã 2 times catarinenses entraram em campo. O Grêmio ainda está jogando com o Marcílio Dias, mas o Barra acabou sendo eliminado. O time de Balneário Camboriú enfrentou o Ibrachina de São Paulo e perdeu por 2-0 com gol contra no primeiro tempo. E o segundo gol sendo marcado na segunda etapa. Com esse resultado, o Barra encerra a campanha na Copinha com 2 derrotas, um empate heróico que deu a classificação ao time para a segunda fase e com uma grande vitória frente ao Internacional de Porto Alegre. Ainda falando de Copinha, o Marcílio Dias segue em campo contra o Grêmio buscando se classificar para a terceira fase. Jogo bem difícil, adversário duro, a partida segue 1-0 para o Grêmio e o Marcílio está com um jogador a menos em campo, finalzinho de jogo. 42 minutos, inclusive, da segunda etapa. Como falei, 1-0 o Grêmio, mas o Marcílio segue lutando aí, nossos jogadores catarinenses aqui da região. E o nosso Campeonato Catarinense começou no fim de semana com a partida entre Joinville e Figueirense. Confronto que terminou empatado, deixou a desejar no futebol e foi infelizmente marcado por confusão. Mais de 7.700 torcedores estiveram na Arena Joinville para a abertura do Campeonato Catarinense. E em Joinville, a chuva sempre dá o ar da graça. Não foi diferente no clássico que tem uma história recheada com mais de 200 jogos entre Tricolor e Furacão. As torcidas fizeram a parte delas na arquibancada. Mas, assim como aconteceu no ano passado, o jogo terminou sem um vencedor. Em jogo isolado que abriu o Campeonato Catarinense de 2025, nada de gols na Arena Joinville. Jack e Figueirense ficaram no 0-0 e os 2 times que passaram por reformulação buscam a primeira vitória na próxima rodada. O Jack visita o Barra no domingo. Já o Figueirense recebe o Hercílio Luz no Orlando Scarpelli. O jogo também foi marcado por uma confusão entre a torcida do Figueirense e a polícia militar no intervalo, que durou alguns minutos, e com torcedores sendo retirados da arquibancada. A rodada continua na quarta-feira com outros 5 jogos. Jogo feio, infelizmente, terminamos essa primeira rodada, esse primeiro jogo do Campeonato Catarinense de Futebol sem gols e ainda mais infeliz é a confusão, né? Falando rapidamente sobre a confusão no jogo entre Joinville e Figueirense, na semana passada, quando eu comentei sobre o clássico Avaí Figueirense, ter 2 torcidas neste ano, eu destaquei como depende do torcedor para que isso seja mantido. E já começamos, infelizmente, o Campeonato Catarinense com uma confusão nas arquibancadas entre as 2 torcidas. Segundo a Polícia Militar, em relatório destacado na súmula da partida pelo árbitro Ramon Abate-Abel, tudo começou quando torcedores do Joinville invadiram o espaço destinado à torcida visitante.
Seguido a isso, torcedores do Figueirense reagiram, partindo para cima dos adversários e inclusive da polícia militar. Inacreditável, né? Assim, foi necessário utilizar de armas não letais, segundo a polícia militar, para apartar a briga e acalmar os ânimos. Começamos mal. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas também se posicionou sobre a confusão, pedindo por mais policiamento e segurança nos acessos entre torcida local e visitante na Arena Joinville. Lembrando que no ano passado também tivemos um jogo entre Brusque e Avaí, em que torcedores do Joinville invadiram o gramado, teve briga entre as duas torcidas, recentemente no mesmo estádio. Inclusive, na nota, a Anatorg também protesta contra a reação, segundo ela, desproporcional da Polícia Militar. Ainda, a associação se colocou à disposição para promover o diálogo entre as torcidas organizadas e o poder público, de forma a evitar mais situações como essa. Inclusive, eu estava no estádio, essa confusão infelizmente aconteceu. De fato, o que a Polícia Militar falou foi exatamente o que eu vi. Muito triste, mais uma confusão. Esperamos que no clássico ainda se tenha duas torcidas, mas que os torcedores colaborem, né? Inclusive nessa imagem aqui, esse homem que acaba tomando tiro de borracha, ele é policial militar e estava protegendo a filha dele de 12 anos de idade. É dessa parte que a Anatorg fala sobre talvez uma reação desproporcional, segundo a associação. Inclusive ele fala a todo momento para os policiais que ele é policial militar e estava apenas protegendo a filha dele. Mas parabéns para a Polícia Militar, viu? A reação foi muito rápida. Na hora que aconteceu, eu só subi a arquibancada, porque não é assim o futebol é festa, não é confusão. Felizmente a polícia agiu rapidamente e evitou algo que poderia ser bem pior. E a primeira rodada que segue na quarta-feira, inclusive do Campeonato Catarinense, com a estreia do nosso Santa Catarina de Rio do Sul. Ele estreia fora de casa contra o Avaí. O Concórdia recebe o Barra. O Caravaggio de Nova Veneza pega a Chapecoense e o Marcílio Dias estreia diante do Brusque. Já no domingo, começam a segunda rodada, o Hercílio Luz e o Criciúma. E a bola vai rolar a partir desta quarta-feira também na tela da NDTV Record com o Paulistão. Mas outros oito estaduais espalhados pelo Brasil também vão contar com a transmissão da Record. Essa vai ser a maior cobertura regional feita por uma televisão nesse ano. Jogadores de todo o Brasil se preparam para a largada da temporada 2025. É a hora dos campeonatos estaduais, competições que ganham o coração do torcedor há mais de um século. O Paulistão é a competição mais antiga do país. Começou em 1902 com apenas 5 equipes. O primeiro campeão foi o São Paulo Atlético e o artilheiro foi Charles Miller, que trouxe o futebol ao Brasil e dá o nome a essa praça aqui em frente ao Pacaembu. E de lá para cá, o campeonato nunca mais deixou de acontecer. Desde 1941, é organizado pela Federação Paulista de Futebol. Uma semente que deu frutos no Brasil inteiro. Hoje, todos os estados, além do Distrito Federal, têm o torneio. E esse ano, 9 serão transmitidos pela Record, distribuídos em todas as regiões do país. Do Norte, teremos o campeonato do Acre e do Amapá. Campeonatos estaduais é que revelam grandes jogadores, geralmente Norte e Nordeste. Por quê? Porque ali são jovens lançados muito precoces, muito jovens, em função da parte econômica, né? Do Nordeste, o torcedor vai acompanhar o maranhense, o potiguar, o sergipano e o alagoano. Tem clubes que estão trabalhando, estão se preparando desde de novembro até final de outubro ali. Então, vão ter jogos difíceis, vão ter jogos desafiadores também. No Centro-Oeste, o destaque é o Candangão, competição do Distrito Federal. Estamos nos preparando para fazer um grande campeonato. A gente sabe das dificuldades da competição. Tem grandes times aí também com grandes atletas. E estamos fazendo nossa preparação. Vamos em busca dos nossos objetivos. A Record também vai mostrar o Paranaense da região sul e, claro, o Paulistão no Sudeste. Eu acho que os campeonatos estaduais são super importantes porque, principalmente se tratando do Campeonato Paulista, que é um campeonato super competitivo, onde você tem um acréscimo de jogadores jovens dos times grandes e jogadores dos times considerados do interior, que vêm com toda a força e disposição para despontar no cenário do futebol nacional. Comemorar? Ainda é cedo para falar nisso. Mas se vale taça, também vale sorrir no final. O Palmeiras é tricampeão paulista! Bacana, uma grande cobertura da Record, também aqui da NDTV Record, junto com a Record, sobre o Paulistão e sobre mais 8 estaduais pelo Brasil. Muito legal. E hoje damos início à nossa série Esquadrões do Passado. Vamos fazer um tour pelo estado e relembrar times grandes que hoje já não existem mais ou perderam o destaque.
começando pelo norte de Santa Catarina. América e Caxias fizeram história no futebol catarinense. Por décadas, protagonizaram o clássico da rivalidade na maior cidade do estado, que é Joinville. 8 títulos estaduais em 2 times de uma mesma cidade e que já não disputam o futebol profissional. América e Caxias fizeram história no futebol catarinense e por décadas protagonizaram o clássico da rivalidade na maior cidade de Santa Catarina. Uma cidade, 2 times e 8 títulos catarinenses. A partir das décadas de 1910 e 1920, Joinville não era mais dividida entre Zona Sul e Zona Norte, e sim entre a região do Caxias e a do América. Os 2 times que hoje disputam apenas o futebol amador têm uma história recheada de conquistas e têm como alicerce a formação de estrelas do futebol. Caxias e América protagonizaram e continuam protagonizando o clássico da rivalidade. Era o clássico da rivalidade, onde as torcidas se respeitavam, os times tinham bons jogadores, tinham esquemas de jogo que resultavam em vitórias, resultados em bons lances para a torcida, e que o vencedor tinha o direito de uma semana de festejar, de zoar do adversário. E eu me lembro que a gente ia no ônibus para o estádio para jogar lá no campo do Caxias e era marcante, porque de um lado ia as bandeiras do América, do outro lado os torcedores com a bandeira do Caxias, né? E eu no início de carreira, então aquilo, te mexia assim, para que você pudesse realmente dar tudo de si para fazer aquela torcida sair feliz, né? Ainda um garoto que dava os primeiros passos na carreira, Lico viveu a emoção do clássico que movimentava a cidade e o estado. Foi no América que ele iniciou a carreira. Foi no América que iniciou uma história de títulos estaduais, nacionais e que chegou ao topo no Mundial. Mas a lembrança do time vermelho que conquistou Santa Catarina 5 vezes não se apaga. Fundado em 14 de julho de 1914, o América conquistou 5 títulos catarinenses, com direito a 2 bicampeonatos. Nos anos de 1947, 48, 51, 52 e 71, o estado foi pintado de vermelho. E o feito de 5 títulos permanece enorme, mesmo quase 50 anos após o encerramento das atividades no futebol profissional. Isso para nós nos enche de orgulho, né? Apesar de hoje a gente trabalhar de uma forma um pouco diferente, trazendo esse grande time que era no passado para ser agora um grande clube social e que atende aí a grande família americana e a todos os joinvilenses, né? Em 60 anos de futebol profissional, o América disputou jogos épicos que estão cravados na memória de quem viveu o sentimento americano de ser e viu nascer jogadores históricos. Em 1974, eu vim ver um jogo do América e Próspera. E daí surgiu aqui no América um menino que veio lá do Sul, com o nome de Lico, né? E eu olhando aqui no campo, eu vejo lá, naquele lado, de lá do campo, no lateral esquerdo do Próspera, violento, que estava dando porrada naquele menino. E de repente ele pega a bola, o cara vem, ele pisa na bola e o cara vem dar um carrinho, uma voadeira nele, ele joga a bola por cima e sai. O América, eu tenho um carinho especial por esse clube. E até hoje, eu tenho aqui até para te mostrar, eu mostro a camisa do América que eu ganhei de presente, né? Com a assinatura de vários jogadores da época, né? E essa é uma lembrança muito gostosa e que eu faço questão de sempre mostrar. Então, o América é isso, o América foi e vai ser sempre o time do meu coração. A história do América no futebol profissional terminou em 1976, quando a rivalidade com o Caxias foi deixada de lado para que o Jeque nascesse. O Gualixo da Zona Sul também já contabilizava histórias de conquistas e títulos quando saiu de cena para que o tricolor fosse fundado. O primeiro jogo do Caxias aconteceu em 6 de março de 1921 e foi logo com vitória sobre o rival.
Em mais de um século de história, o time pintou o estado de preto e branco em 1929, 54 e 55. Todos os jogos ali sempre foram emocionantes, sempre eram alguma coisa que motivava. No entanto que a gente assistia os jogos, eu sou de uma época assim que quando eu tinha condição de entrar no campo, pagar, eu ia. Quando não tinha, nós assistíamos a Avenida Getúlio Vargas, tinha um hotel chamado Schossler, que ia até o final, dava no final da arquibancada ali do Caxias. Ali nós subia e assistia os jogos dali. A galeria de troféus é grande e a história do clube continua preservada. Um clube que movimentava a cidade e fez de um estádio o símbolo de Joinville. As arquibancadas do Ernestão guardam histórias e memórias de muitos gols e títulos. Estamos a caminho dos 105 anos, né? O Caxias trouxe o primeiro título de futebol profissional. Na época não era bem profissional, mas era um futebol de um nível maior, né? Vamos dizer assim, né? Em 1929, essa foto que aqui está, né? O Caxias conquistou fora de casa, lá em Florianópolis, né? E trouxe então o primeiro título estadual para a cidade de Joinville. São títulos estaduais, amadores e uma história centenária. América e Caxias deram vida ao JEC em 1976 e deixaram o futebol profissional. O Gualixo retornou em 2000 e chegou ao vice-estadual em 2003. Mas voltou ao amador sem perder a esperança de um dia retornar novamente aos campos profissionais. Se eu te falar que é mentira, não é. Eu tenho só isso. Sei que é difícil, né? Não é fácil você manter um profissional. Eu estou vendo agora, não vivia assim tão intensamente dentro do clube, do que eu estou vivendo agora. Então eu estou sabendo dia a dia o que se passa dentro de um plantel. E daí tudo envolve dinheiro e tudo tem custo. Quando o Caxias jogou o último jogo, foi contra o América, foi aqui. E quando terminou o jogo, foi 1-1, descendo as escadas assim, triste porque não ia mais, né, ver o Caxias, e curioso para ver o novo time, né? E aí desceu do meu lado um senhor de idade, e ele, na sua humildade, né, ele tirou um lenço do bolso, me enxugou as lágrimas e ele disse assim, ele olhou, acabou-se o nosso Caxias. Ele desceu, fiquei parado na escada, olhei mais uma vez para o campo e desci. Eu saí e pensei comigo assim, um dia volta. Um dia volta, nem que seja pelas minhas mãos. Depois de conquistar o estado e dar vida a um dos grandes de Santa Catarina, os dois times continuam se enfrentando no amador. Afinal, a rivalidade e a história continuam. Grande América, grande Caxias, o América que é o 6º maior campeão catarinense da história com 5 títulos, o Caxias é o 8º com 3, ali no meio dos dois tem o Metropol de Criciúma também com 5 títulos. E bom, na série também falaremos das equipes aqui da nossa região, inclusive dos times aqui de Blumenau, Rodrigo. Boa, um abraço pro Jaime, que tá de aniversário hoje, hein? Jaime do blog, Jaime Batista. Felicidade, Jaime, tudo de bom, hein? Esperando o convite aqui para comer aquele bolo do Jaime hoje, né? Um abraço. Tchau, Marquinho. Valeu, Rodrigo. Abraço.